Olá, olá! Nós estamos iniciando mais um episódio do Coopcast, o podcast que é destinado, voltado a discutir o cooperativismo no Brasil e na América Latina, os ramos do cooperativismo, casos de cooperativismo, casos interessantes que acontecem por parte das cooperativas. É, e nós estamos sempre aqui com o apoio, com a estrutura do Estúdio Onda, no município de Ijuí, do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos o prazer e satisfação de conversar com mais uma liderança nacional do campo do cooperativismo, principalmente da agricultura familiar. Eu falo aqui do amigo Gervásio Plusinski. Gervásio, que é membro de toda uma estrutura de cooperativas de agricultura familiar e economia solidária no Brasil. No caso, ele é tesoureiro da Unicopas, União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, do campo da economia solidária. Ele engloba, esta união, a Unicopas, engloba a Unicafes, que é uma confederação, é uma federação de cooperativas de agricultura familiar no Brasil, a CONCRAB, que é a Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária no Brasil. Esse é um tema que nós não entramos ainda, não discutimos ainda no nosso Coopcast. E a Unicatadores, que representa as cooperativas e associações de catadores e catadoras de material reciclável do Brasil. Outro campo que tem uma importância transcendental na questão ambiental hoje em dia. Então, a Unisol, a União das Cooperativas de Economia Solidária. Então, todo esse universo de organizações, ele está sob, eu diria, um guarda-chuva da Unicopas, e da qual, então, Gervásio faz parte. Seja bem-vindo ao Coopcast, Gervásio. Eu já começo perguntando para você, quer dizer, nessa apresentação que a gente vai fazer, qual é a sua relação com a vida, com o cooperativismo, quando é que começou, o que ele representa na sua vida pessoal, e essa relação com esse conjunto todo de organizações associativas pensadas nesta palavra tão cara muitas vezes para muitos, que é economia solidária. Bom dia. Bom dia ao seu, bom dia a todos. É uma grande satisfação. Queria inicialmente te agradecer pelo convite de participar desse momento tão importante para a gente discutir o cooperativismo solidário, da agricultura familiar, que é um tema que é a minha vida, Alceu. Eu quero dizer que eu já estou atuando em cooperativas há mais de 30 anos. Então, há 30 anos atrás, exatamente no dia 31 de maio de 93, eu era pela primeira vez eleito presidente de uma cooperativa. Então, o tema para mim, ele já é a minha vida, né? E assim, a minha vida e o cooperativismo, elas se cruzam, né? Não tem como separar a minha vida do tema cooperativismo. Então, eu começo a atuar, na época eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Áurea, no sítiozinho perto de Iritim, e nós tínhamos todo um debate lá contra a forma de atuação de uma grande cooperativa que atuava lá na região, né? Que, na nossa opinião, era uma forma muito pouco democrática, pouco participativa, né, daquela cooperativa. E nós, enquanto movimento sindical, vínhamos discutindo. Nós precisamos construir um novo cooperativismo. Nós precisamos construir um cooperativismo que tenha a questão econômica, sim, como foco, mas que tenha outros valores, né? Os valores das pessoas, o valor do meio ambiente, o valor das mulheres, da juventude, né? E aí, nesse meio tempo, nesse debate, o governo do Estado, na época, propõe a privatização da antiga estatal Corlac.
né, que ali Sim, sim. que tem a minha idade vão lembrar bem, né? A Forlac era uma estatal, era a maior empresa do leite aí em certa época no estado, e ela mergulha em. Companhia Rio Grandense de Laticínios, né? Exatamente, essa mesmo. E laticínios e correlatos. E aí Ah, ela entra nessa crise, o governo propõe a privatização, e nós, enquanto movimento sindical na época, ligado ao departamento rural da CUT, né, fizemos um movimento para que o governo transformasse a estatal numa cooperativa, ou em cooperativa, né? sim. E aí o governador Colares, na época, disse, não, tudo bem, organizem as cooperativas e nós vamos fazer essa transição para vocês enquanto cooperativa. Aí nós nos reunimos lá na região do Alto Uruguai, criamos a cooperativa, e um mês depois a gente passa a receber leite de 1.600 produtores da região do Alto Uruguai. Né? Eram produtores que não recebiam. Em, em 30 dias? Isso é uma Exatamente. responsabilidade e tanto. A gente não tinha experiência nenhuma de cooperativa, não sabia exatamente o que era uma cooperativa, mas em 30 dias a gente passa a ter 1.600 produtores, 20 e poucos transportadores, né, trazendo leite para nós, e nós tendo que ir para o mercado, tendo que administrar uma Sim, coisa que a gente não entendia. Então a gente foi aprendendo no susto, assim, foi aprendendo na pressão. Tá? é verdade. Não tinha muito como para onde correr, né? Mas enfim, a partir daquele momento, até então a estatal atrasava 2, 3 meses, 4 meses o pagamento, né? E nós vivíamos inflação de 30, 40% ao mês na época, né? Então, o que o agricultor recebia pelo leite era praticamente inviável, né? Sim, E a partir com de que certeza. como a gente assume como cooperativa, passamos a ter o pagamento em dia, ou seja, nunca mais atrasamos. E passaram-se 30 anos, a cooperativa existe hoje, atua. Na época era Cooperal, quando nós criamos, né? Hoje trocou de nome, chama Agricop, né? Mas a Sim. cooperativa continua hoje entrando também em outras atividades. É um pouco dessa minha relação do meu início com o cooperativismo da agricultura familiar. E aí você passa a, digamos assim, num nível mais estadual, a ser hoje o presidente da Unicafes no Rio Grande do Sul, né? Talvez você possa esclarecer um pouco para que a gente possa entender é, o que significa hoje a Unicafes do ponto de vista da sua organização, do número de associados, as cooperativas associadas, sua abrangência, seus objetivos principais, né? Eu acho interessante a gente tratar de que a partir desses anos 90, o que acontece? O cooperativismo, a nossa lei do cooperativismo, ela é lá de 71. Né? Até a Constituição de 88, a A gente Lei tinha 5764. 5764. Até a Constituição de 88, a gente tinha aquela necessidade de, inclusive, ter autorização do Estado para funcionar enquanto cooperativa, a gente era obrigatório a ser Isso. vinculado ao sistema OCB, né? E a partir da Constituição de 88, ele abre essa possibilidade de você criar outras representações do cooperativismo. Não precisa mais a tutela do Estado para criar cooperativas, tá? É, sim. Isso casado ao seu aí com um conjunto de políticas públicas que começa a vir no início dos anos 2000, aumenta significativamente o número de cooperativas no Brasil. Né? Nós temos uma leva de cooperativas menores, mais solidárias, mais da agricultura familiar, que começam a se criar. Eu sempre uso esse exemplo, como eu sou natural lá de Erechim. Lá em Erechim, até a Constituição de 88, nós tínhamos 4 cooperativas. Né? Posso citar: Cotrel, Cotrigo, Creral e Sicredi. Né? Eram as 4 Sim. cooperativas que tinha lá. Hoje são mais de 30 cooperativas que tem na região. Né? E assim acontece em muitas outras, ou quase em todas as outras regiões do Brasil. Então, com esse surgimento desse novo cooperativismo, a gente não se sentiu representado na organização até então existente. Né? Então, a gente começa a discutir, bom, mas a gente está criando muitas cooperativas, mas essas cooperativas soltas, sem
um debate de conjunto, de estratégia, do que nós queremos enquanto cooperativismo, a gente também não avança. Então, nós precisamos avançar no sentido de ter uma organização das cooperativas. Foi a partir, então, disso que, em 2005, nós criamos a Unicapes Nacional. A primeira a ser criada foi a Nacional, né? E em 2006, por coincidência, agora no dia 27 de julho, nós estamos completando 17 anos da Unicapes do Rio Grande do Sul. Então, estamos exatamente no aniversário aí da nossa Unicapes do Rio Grande do Sul, e a Unicapes Nacional, então, está com 18 anos de existência, né? Já Então, é uma bela caminhada, né? é uma bela Estando entrando caminhada, na maioridade. Não? exatamente. E sempre É. avançando, né? Eu acho que o importante é isso, a gente tem avançado nas cooperativas, mas muito também no sentido da melhoria da atuação das nossas cooperativas, tanto na questão econômica, social, organizativa, a gente tem tido avanços extremamente importantes, né? E aí, pegar os números da Unicapes Nacional, a gente trabalha com 800 cooperativas, né, que a gente tem na Nacional. Essas cooperativas estão em 21 estados, né? Nós temos Unicapes em 21 estados, né? E mais em 21. Nós temos, além dos 21, nós então temos a organização nacional, né? Que é da Unicapes Nacional. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, da qual eu sou presidente aqui, como tu falaste, aqui nós temos 62 cooperativas associadas à Unicapes do Rio Grande do Sul. E essas nossas cooperativas aqui do estado, elas a maioria são de agropecuárias, né? Tem umas 44, 45 são agropecuárias. Aí temos umas 12, 13 que são de crédito, né? Das Cressóis, né? Exatamente. Aí depois a gente tem eletrificação, temos duas cooperativas de eletrificação, que são nossas associadas. Temos duas cooperativas de habitação, que são nossas associadas. Temos uma cooperativa de serviço, que é a Unitec, ali de 3 de Maio, que é nossa associada. Tomando Ah, esse... Unitec. Conversamos já com o Marcelino Cola aqui no Copcast. Eu assisti. Grande parceiro. E nós, no Rio Grande do Sul, essas 60 e poucas cooperativas, a gente tem 195 mil famílias associadas a essas nossas cooperativas. Então, nós temos cooperativas ao seu de 70 associados, e temos cooperativa de 12, 13 mil associados, né? As Cressóis, as de eletrificação, elas são bem maiores, né? Então, a gente tem um conjunto de cooperativas diversas, mas que todas elas se balizam por essa visão do cooperativismo. Que seja um cooperativismo que tenha o econômico como estratégia, como objetivo, mas que não seja só o econômico, e precisa ser mais. Esse é o nosso debate, essa é a nossa construção. É, uma grande parte das cooperativas da Unicafes, como você já adiantou, ela é da área agrícola. E aí, pela característica, inclusive, da própria Unicafes, né, dessa federação, é a presença muito forte da agricultura familiar. E isso vale para o restante do sistema Unicopas, por exemplo, né? Essa característica da agricultura familiar, que ela é a grande produtora de alimentos no Brasil, né? Quer dizer, a agricultura familiar, ela tem essa característica tão forte de ser realmente, de levar o alimento à mesa do brasileiro. Quer dizer, ela não está tão preocupada na produção de commodities exportáveis, né? Ela está mais focada na produção de alimentos, como vocês começaram. Quer dizer, a produção leiteira brasileira, ela tem essa característica, né? Quando começaram lá em Áurea, né? Então, como é que vocês, nesse sistema, encaram hoje a agricultura familiar no Brasil, que nos é tão cara, tão importante? Olha, eu acho que nós temos
sempre tem aquela coisa de olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Se você olhar o copo meio vazio, você vai ver que nós temos uma redução do número de famílias, né? De agricultores familiares no campo, né? E isso não se preocupa por demais, né? Porque a gente tem essa redução, tem menos gente na atividade, menos gente produzindo alimentos, né? Por outro lado, se você vai olhar pelo lado positivo, você vai ver que nós temos uma evolução muito interessante da agricultura familiar no Brasil, né? Tanto ela no processo produtivo, como ela agricultura familiar na sua organização, né? Eu sempre digo que não tem como desassociar o tema da agricultura familiar com o tema da produção de alimentos e nem com o tema do cooperativismo, né? Porque as cooperativas, a agricultura familiar, ela depende da cooperativa, ela tem um vínculo direto com o tema do cooperativismo, né? Então nós temos essa agricultura familiar que ela avança nesse processo organizativo, né? Ela tem mais organização hoje, ela está mais informada, ela consegue produzir com mais qualidade, ou seja, tem gente saindo desse meio, mas nós temos um conjunto de agricultores que permanecem, que eles se qualificaram muito, né? Se organizaram mais, se qualificaram, e acho que esse é o lado positivo da... Utilizando tecnologias modernas. Exatamente. Eu quero apenas corroborar aqui com o que você fala, né, no Censo Agropecuário de 2017, que é o último censo que nós temos em termos da agropecuária, quando a gente fala na questão da agricultura familiar, da legislação, da Lei 11.236, são 77% dos estabelecimentos rurais no Brasil, né? 3,9 milhões e representam apenas 23% da área agrícola, né? Mas ele representa 67% das pessoas ocupadas, né? Enfim, ele tem um volume muito grande de pessoas que estão ocupadas, que dá em torno de 10 milhões, ainda por mais que as pessoas estão saindo. Em 2017 eram 10 milhões de brasileiros que se ocupavam dessa atividade. E daí a gente vai pensar na agricultura familiar, a produção segundo o censo, né, mandioca 87%, quer dizer, ela cada vez, e a mandioca é um produto, um alimento que cada vez mais está na mesa do brasileiro, né? O feijão é 70%, o trigo é 58%, frutas, verduras e legumes 70% vem daquilo que nós temos enquadrado legalmente como agricultura familiar. Desafios muito grandes, e do ponto de vista cooperativo político, e olhando o Unicopas, né, quais são os grandes desafios que você enxerga agora para os próximos períodos pela frente? Antes de entrar nessa tua última questão, mas acho que esse tema da produção de alimentos, da agricultura familiar, eu sou um grande defensor em todas as oportunidades que eu tenho para falar. Eu faço questão de dizer isso, que nós precisamos ter uma política pública diferenciada, um crédito diferenciado, um seguro diferenciado para quem produz alimentos. Eu não consigo enxergar de outra forma. Se a gente pegar nesses últimos anos, a gente teve aumento de mais de 50% da área plantada com soja no Rio Grande do Sul, né? Sim. Por que você tem esse aumento? Você tem esse aumento porque a atividade da soja rentabiliza mais. Então, não adianta você dizer para o agricultor familiar, não, você vai produzir feijão. Mas se ele não ganha dinheiro produzindo feijão, ele tende a migrar para outras culturas, como a monocultura do soja. Então eu tenho dito, inclusive a gente apresentou já documentos do governo federal, enfim, até tem alguma coisa já desse plano safra que foi anunciado, né? A gente tem algumas diferenciações de juro, por exemplo, para quem vai produzir alimentos, enfim. Mas eu acredito que nós precisamos ter uma política muito mais forte nesse sentido. Você compara uma atividade de produção de alimentos, sei lá, um frango, um suíno,
ele gera emprego, né? Ele gera tributos, porque é um produto processado aqui, ele traz desenvolvimento para os municípios, porque é a partir desse pequeno agricultor. Se São comparado, cadeias mais longas, né, exato, de se você produção. comparar com a monocultura do soja, que hoje menos gente, cada vez menos gente produzindo soja, né? Menos gente necessária na propriedade para produzir soja, dizendo assim, né? Tem menos homens Isso. por área de produção, né? E você tem, nesse meio tempo, a grande maioria, sei lá, 80, 90% desse soja, ele é exportado em grãos, in natura. Vem grão, é Então, verdade. ele não Não gerou agrega emprego, valor. não agregou valor, não agregou impostos, porque ele é vendido, ele é exportado, inclusive, com isenção. Ele não tem tributação na exportação de soja. Então, acho que os governos precisam entender essa diferença de quem produz alimento. Por quê? Porque ele mantém o homem no campo, mantém o agricultor familiar no campo. Segundo, porque ele gera emprego, gera tributos, né? Ou seja, você tem um desenvolvimento muito maior a partir de uma atividade econômica da produção de alimentos, sem contar que você tem uma oferta maior de alimentos num país que a gente tem, segundo dados, 33 milhões de pessoas que estão passando fome, né? Então, acho que nós temos todos os motivos para investir na produção de alimento, qualificar essa produção de alimento a partir da política pública, inclusive, para tornar essa produção de alimentos cada vez mais competitiva, para esse agricultor também se sentir atrativo nesse sentido, né? Mal comparando, eu acho que eu sempre uso o exemplo da Europa para isso, né? Para essas questões. No pós-guerra, principalmente da Segunda Guerra, a Europa passou a subsidiar fortemente a produção de alimentos por uma razão muito simples, mas muito fundamental: a segurança alimentar do seu povo. Né? Quer dizer, essa é uma palavra muito forte, segurança alimentar. E quem tem esta capacidade de resposta rápida, né, e produção de alimentos hoje no Brasil é a agricultura familiar, para proporcionar isto que se chama a segurança alimentar. Então acho que é muito rico isso, né? E realmente nós vivemos essa sempre contradição entre uma agricultura de exportação, que ela é importante do ponto de vista do desenvolvimento, entretanto, como tu dizes, a questão da fome. E aí tem os outros ramos que estão aí, por exemplo, os catadores, estão a Concrab, né? A Unisol, que vocês trabalham. Quer dizer, vamos lá, como vocês estão conseguindo contribuir nas questões do combate à fome no Brasil, como tu dizes, 30 e poucos milhões de brasileiros com deficiência alimentar? Acho que esse é o grande casamento, né? O tema do fornecimento de alimento com o fornecimento com o fortalecimento da agricultura familiar, dessas políticas públicas, né? Como eu vinha dizendo antes, eu não acho que o agricultor que produz soja ele está errado. Ele faz cálculos, se para ele é vantajoso, ele vai produzir. E ninguém pode condenar ninguém porque ele quer ganhar mais na sua atividade. Por isso que eu volto a dizer que a política pública ela precisa ser encarada desta forma, que dê essa condição, né, para que a gente possa avançar no fortalecimento da produção de alimentos e, por consequência, no fortalecimento da agricultura familiar, no fortalecimento do cooperativismo, da cooperação. E eu acho que sim, o envolvimento nosso é total, né? Tanto das cooperativas que trabalham no meio urbano, da organização dessas famílias lá, em busca do tema da alimentação, quanto nós no debate dos programas públicos de compra do governo, para que a gente amplie, enfim, o nosso fornecimento, que de alguma forma concreta, direta, já beneficia quem está lá na ponta com essa necessidade, né? A gente tem um envolvimento
absolutamente direto nesse tema, né? Mas você não, me perguntava lá um tempinho atrás ainda sobre um pouco do que nós estamos pensando aí pro, pro futuro, quais são os nossos desafios, né? E a gente acha assim que tem esse tema, eu acho que esse tema da intercooperação, olhando assim um pouco para dentro da nossa casa, né? Tema caríssimo para o cooperativismo, muito importante. Eu acho assim que muitas cooperativas que têm sucesso, que têm dificuldade, muito passa pela nossa falta de intercooperação entre, tanto dentro do mesmo ramo, como os ramos diferentes, como campo e cidade. Eu acho que nós temos um potencial enorme para ser explorado, que é o tema da intercooperação, que a gente faz muito pouco, faz muito mal ainda. Então, eu acho que é um desafio que eu acho que nós precisamos perseguir, precisamos avançar, né? Acho que nós, enquanto Unicopas, consolidar, porque a Unicopas nasce em 2014, né? Então a Unicopas tem 9 anos apenas, né? Ela nasce em 2014. Nosso grande desafio é consolidar realmente a Unicopas como um grande instrumento desse cooperativismo solidário. A Unicopas juntas, as 4 centrais, nós temos 2.500 cooperativas no Brasil, né? É um conjunto significativo de cooperativas, né? Então, nós precisamos unificar muitos dos temas que a gente tem tratado, né? Então, acho que essa consolidação da Unicopas, o fortalecimento dela é um desafio muito grande, muito importante para nós. E tem outros dois desafios que a gente não tem como fugir, que é o tema da mudança da lei do cooperativismo, né? Falávamos lá no início da lei 5764, lá de 71, que ela ainda não reconhece outros atores, além do sistema oficial ali, como representação do cooperativismo. E isso traz inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, né? Inclusive forçando cooperativas a se associar, ou seja, o primeiro princípio do cooperativismo é a adesão livre e voluntária, né? E, e a gente hoje, mesmo no cooperativismo, não tem isso, né? Ah, porque nós temos uma lei que nos favorece, nós vamos obrigar a cooperativa a se filiar a gente. Ou seja, eu acho que é um desafio enorme esse. Nós, inclusive, estamos pedindo uma audiência com o presidente Lula para tratar desse tema, né? Nós achamos que esse é um tema que precisa estar na nossa pauta. Não tem como sair da nossa pauta o tema da mudança da lei do cooperativismo para reconhecer outros atores desse cooperativismo. E o outro tema, que é o próprio decreto do Siscop, né, que é o decreto 3.017 de 99, né, e ele também reconhece apenas aquela organização principal como destinatária desses recursos do Siscop. Então a gente tem hoje no Brasil, segundo dados com o CNPJ ativo em 36 mil cooperativas, pelo menos o último número que eu vi, e dessas 36 mil, você considera que tem algumas filiais, que algumas estão com CNPJ ativo, mas daqui a pouco não estão na atividade concreta, você estima que a gente tem 20 mil cooperativas. Então, nós temos 20 mil cooperativas que, de alguma forma, contribuem para o Siscop. E a gente tem 25% dessas cooperativas que se beneficiam diretamente do Siscop. Então, é um índice de desigualdade bastante grande. E as maiores. Com certeza. O pior é que não são as menores que se beneficiam, né? Então é um quarto que se beneficia e as que se beneficiam são as maiores. Então, assim, são dois temas que a gente não tem como tirar da nossa pauta, né? Esse debate da Lei 5764 e do Decreto 3.017. Isso já está no nosso dia a dia. Isso acho que é uma situação, se nós olharmos a muitos outros países, cada país tem a sua própria legislação com relação, e alguns mais tutelados, outros menos tutelados pelo Estado, né? Mas a própria Argentina nos dá alguns exemplos disso, que tem um grau muito maior de liberdade em termos da formação do cooperativismo, apesar de ter um instituto lá que é o INAES, que supervisiona todo o sistema, mas qualquer cooperativa pode ter acesso, né? Pode ter as mesmas relações com os sistemas públicos, né?
que, quer queira, quer não queira, o sistema S ele é tutelado em termos do Estado, do governo, né? Um outro dado, uma outra percepção que eu tenho é que o sistema Unicafes e os sistemas de vocês, das cooperativas, têm muita presença também em regiões, porque se nós tomarmos o cooperativismo brasileiro, com sua concentração está nos 3 estados do Sul. Talvez a gente possa dizer que 70%, 80% das cooperativas estão nos 3 estados do Sul. E eu percebo que o sistema Unicafes, a própria Unicopas, tem um esforço em duas regiões, né? E da onde a agricultura familiar e a produção de alimentos tem uma importância muito grande, que é o caso da região nordeste do Brasil, né? Em que é lá que nós ainda temos índices de pobreza bastante grandes, a maior população rural, produção de alimentos por agricultura familiar, né? E enfrentando, inclusive, todas as situações muito particulares daquele bioma. Quer dizer, vocês têm ações no Nordeste e eu também percebo a presença desses sistemas na região amazônica, que eu diria que hoje ela está na ordem do dia, né? Em função de toda a crise ambiental que o planeta vem apresentando. Minha pergunta, assim, que eu acho que esse é um grande desafio que vocês têm, né? Isso é uma questão particular minha, mas é um desafio muito grande que vocês têm, que é o cooperativismo, por exemplo, no Nordeste e na Amazônia. Como é que está em termos, eu diria assim, vamos chamar de planejamento estratégico para fortalecimento do cooperativismo nessas regiões? Uhum. Não, assim, muito bem destacado, né, que na medida que você vai investir no cooperativismo que a gente chama solidário, né, que tem essa compreensão além do econômico, né, você tem uma participação. Hoje a região com o maior número de cooperativas na Unicafes Nacional é a região Nordeste, né? Então nós temos realmente uma... É isso aí, a região Nordeste, depois a região Sul, né? Mas enfim, a Nordeste tem o maior número de cooperativas dentro da Unicafes Nacional. Óbvio que os desafios deles são um pouco diferentes dos nossos, eles estão em estágios daqui a pouco menos avançados do que algumas cooperativas do Sul, mas há uma força, uma energia muito grande no Nordeste, né? Na criação, no desenvolvimento, no fortalecimento dessas cooperativas, né? E a gente muitas vezes até se surpreende com os avanços que eles têm tido ali, né? Então, realmente é uma região que cresce. E a região amazônica também a gente tem um conjunto de cooperativas ali, mas acho que ali é muito ainda um desafio nosso de como a gente consolida esse cooperativismo, e muito pela dificuldade de deslocamento, de distância, o pessoal dizendo assim, nós temos uma reunião do conselho ali, conselheiro para chegar na reunião da Unicafes Amazônia nós temos Unicafes da Amazônia, né? Ele anda 2 dias de barco para chegar na reunião da Unicafes, mais 2 dias para voltar. Então, para ele ficar um dia numa reunião da Unicafes, ele perde 5 dias entre o deslocamento e ir e voltar, né? Então, é uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho, né? Então, é um desafio enorme, né? Mas mesmo assim, a gente tem crescido também nessa região amazônica, com certeza. Esse a gente olhando, digamos assim, o mapa da distribuição das cooperativas no Brasil, realmente é um grande desafio. Mas o cooperativismo sempre tem essa importância muito grande em razão de que ele tem uma capacidade de enfrentamento nos momentos de crise, né? Então, as pessoas conseguem resolver alguns problemas econômicos, sociais, nos momentos de crise. E o cooperativismo, como instrumento, como ferramenta, frente a isso. E eu diria, a região amazônica, realmente, do que a gente conhece um pouco, ela tem um desafio muito grande, porque ela não pode perder
esquecer a questão da sustentabilidade. Na verdade, isso é um compromisso de todos nós, né? Mas ali a situação é mais delicada. Nessa questão da sustentabilidade, na questão ambiental, eu gostaria que você falasse um pouco do como é que vocês estão, digamos assim, levando à frente essas questões nos sistemas cooperativos que você participa. Um dos grandes princípios nossos da Unicafes é a questão da agroecologia, né? Sempre está entre os nossos eixos principais de atuação ao tema da agroecologia. Inclusive, no Nordeste é muito forte a agroecologia, né? Nós temos eu não sabia lhe precisar agora, mas nós temos um conjunto de cooperativas no Nordeste que atuam muito forte com a agroecologia, mais do que aqui no Sul, com certeza, né? E no Norte, bom, no Norte, você mesmo já falaste, é meio óbvio, né? Também temos uma inserção muito grande, né? Então, o tema da agroecologia para nós é um dos princípios de atuação nossa, está sempre nas nossas pautas, né? Esse tema da agroecologia. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem as nossas 40 e poucas cooperativas, nós temos umas 10 que atuam, pelo menos parcial, 10, 12 parcial, com produção agroecológica, né? Incentivam alguma coisa nesse sentido. Temos 2, 3 que trabalham mais focado, praticamente 100% com agroecologia, né? Então, a gente tem essa pauta, ela sempre muito presente, né? E, às vezes, a gente não trata só do tema da agroecologia, mas da produção mais limpa, né? Que muitas vezes não é exatamente agroecologia, mas num processo de transição, de um uso menor possível de venenos, como a gente chama, né? Eu acho que o tema do bioinsumos é um grande tema que está vindo agora, inclusive semana que vem eu vou participar de um seminário em Brasília, puxado pelo MDA, um seminário para discutir o tema do bioinsumos. Nós estamos discutindo isso também nas nossas cooperativas, que eu acho que é um tema que está muito, muito forte nesse sentido, né? Acho que o tema, os princípios do ESG também nos desafiam nesse caminho, né? Nós temos várias iniciativas nossas discutindo também esse tema. Ou seja, a gente é um tema que está na nossa pauta em todos os momentos que a gente está discutindo, Alceu. E dizer assim que eu também vejo, quando eu falei antes da necessidade de você ter uma viabilidade econômica para a produção dos alimentos, né? Eu vejo a mesma coisa também no tema da agroecologia, né? Ou seja, o cara não vai produzir agroecológico, vai ter um que outro que vai produzir agroecológico por um modelo de vida. Mas muitos agricultores, eles querem produzir agroecológico desde que ele tenha também viabilidade econômica, né? E a gente sabe que às vezes o custo de produção é maior, às vezes o preço não é tão fácil de você vender a um valor maior. Então, acho que ali também nós precisamos ter uma política muito mais ofensiva no sentido de incentivar a produção de agroecológico, né? Mas não confundir o agroecológico empresarial com o agroecológico da agricultura familiar, né? Que eu acho que é uma diferença muito grande na geração de emprego, no envolvimento da família, da mulher, dos filhos, né? Então, volto àquela nossa conversa de antes. Eu acho que precisa ter, tipo assim, uma diferenciação. Nós defendemos juros zero, por exemplo, para a produção agroecológica, né? Isso você paga com o que tu evita de gastos com saúde e outros problemas. Isso é um investimento, não é um gasto, né? Então, quanto mais pessoas produzirem e se alimentarem de produtos agroecológicos, a gente só ganha. É uma sociedade que certamente vai adoecer menos. O Rio Grande do Sul é talvez o maior consumidor de defensivos agrícolas por hectare, litros por hectare, né, do Brasil. A maior região consumidora está na região do que nós chamamos aqui a fronteira noroeste,
na região de Santa Rosa. Né? E aí entra a questão toda para que você possa ir para o campo do agroecológico. Quase é impossível, digamos assim, se um determinado produtor quiser buscar uma certificação internacional, uma certificação para isso, é quase impossível por quê? Porque o ambiente está contaminado com isso, né? Esse é o primeiro aspecto. Entretanto, você diz, não, nem tudo agroecológico, mas eu vou chamar aqui um alimento saudável, né? Quer dizer, nós temos que fazer esta volta deste caminho, né? Quer dizer, ir para um caminho da produção de alimentos saudável, irmos para uma produção biológica, né? Cada vez mais biológica. E isso passa também, né, Gervásio, pela própria postura do consumidor. O consumidor urbano ele precisa ter bem um pouco mais de renda para que ele possa pagar um pouco mais para esse produto que tem um custo maior, né? Eu sei, né, eu acho que isso é muito importante, os planos, os programas nacionais de alimentação escolar, por exemplo, muitas vezes priorizam ao alimento saudável, né, ao alimento orgânico e tal, mas ainda não é o suficiente, né? Então nós temos, eu diria assim, os sistemas cooperativos que estão neste movimento devem ser em primeiro lugar respeitados e reconhecidos pela sociedade e pelos governos, né? Tanto nacional como estadual e até os municípios nesse sentido, né? Nesses meus 30 anos de cooperativismo, eu fui 4 anos diretor estadual de cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul, né? E assim, eu me doía muito quando a gente às vezes recebia a cooperativa que vinha lá com a pauta de liberar agrotóxico que era proibido aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E eles vinham com a pauta, cooperativas vinham com pauta para nós pedindo, olha, secretário, diretor, nossa pauta é que vocês nos ajudem a liberar esse agrotóxico que hoje não é permitido aqui no estado, né? Então percebe que a gente precisa ter essa visão, né? Por isso que eu digo que às vezes cooperativa também não é tudo igual, a gente precisa ter uma visão de compromisso com a saúde de quem produz, de quem se alimenta. E concordo contigo, eu acho que as próprias compras do governo, elas precisam inclusive pagar um valor a mais para quem vai produzir agroecologia, para os nossos alunos, enfim. Eu acho que é um espaço muito bom que a gente tem para avançar aqui. Precisamos construir, acho que tem espaço. E tu disseste uma frase fundamental, quer dizer, podemos gastar um pouquinho mais nessa questão do custo, mas nós vamos economizar muito em saúde, eu tenho certeza disso. Gervásio, muito obrigado, foi riquíssima a nossa conversa, eu agradeço por demais em nome do nosso Coopcast aqui, o apoio sempre do Carlos e do Vitor do Estúdio Onda. E muito obrigado e te deixo a tua despedida aqui para nós. Os nossos internautas, no caso do Gervásio, não são internautas, são grêmionautas, né? São torcedor do Grêmio que diz que vai estar e é frequentador da arena, né? Então, por favor, a sua mensagem fez aos internautas e aos grêmionautas. Está para os dois, pessimista e colorado, não tem como ficar só de um lado, né? Nós temos os gaúchos que estão divididos aí sempre entre Grêmio e Inter, mas é só no esporte, não demais a gente precisa buscar unidade. Não, eu estou muito grato por essa oportunidade, sei da importância desse teu trabalho, eu tenho assistido praticamente todos que você tem publicado, né? Tenho tirado um tempinho para olhar, e acho que sempre temas... Muito obrigado. Tem temas que tem muito a ver com o debate do cooperativismo, daquilo que é o nosso dia a dia, né? E como eu falei antes, o nosso desafio é avançar nesse cooperativismo, a gente tem convicção de que estamos no caminho certo e que a gente precisa avançar no cooperativismo para diminuir, inclusive, as desigualdades sociais no Brasil. A gente vive que o cooperativismo é um grande instrumento de inclusão social
tanto no campo como na cidade, e uma inclusão com protagonismo das pessoas, não é aquela coisa assim, eu vou estar abaixo de ordens de alguém, não, eu vou estar construindo algo que é meu, que eu faço parte, e que, então, portanto, é extremamente rico esse debate da construção do fortalecimento do cooperativismo. Grande abraço e, mais uma vez, muito Abraço. obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Beleza.